Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Nelson encontrou Gina na cozinha, semeando então meio melão. Ele a repreendeu por sair da cama e ela disse que estava bem e que estava entediada. Ele a lembrou de que ela deveria descansar e ela disse que isso tudo era um exagero, deixe-a pelo menos tomar um café da manhã. A campainha tocou, interrompendo então a discussão de pai e filha. Ela não esperava por ninguém. Nelson atendeu a porta e Augustinho entrou, exigindo saber onde Gina estava. Nelson então latiu para ele, exigindo saber por que Augustinho disse a ele. Augustinho disse: "Não me diga que você não sabia de nada." E Gina saiu dizendo que pediu a ele que não dissesse nada. E se iniciou então uma discussão entre Gina e Augustinho, que comuniou com ele dizendo que não seria negado o direito de ter seu filho. Assim que Esté entrou e deu um tapa em Nelson, ela exigiu saber por que ele permaneceu em silêncio sobre isso, acrescentando que ele era tão mentiroso quanto sua filha. Ela continuou a falar da decepção de Pedro e de tudo mais, não dando a Nelson chance de se explicar. Pedro perguntou a Augustinho o que ele estava fazendo ali, e ele foi bem direto e disse que era o pai. Ele não disse a ele porque ele também não sabia. Pedro olhou para Gina e perguntou: "O que mais, Gina? O que mais há para saber?" Ela balançou a cabeça e teve a ousadia de reclamar. "Foi tudo culpa sua, Pedro. Se você não tivesse me deixado no altar, isso não teria acontecido. Eu não teria me deitado com esse Augustinho." Pedro então falou que ela o fazia parecer idiota e ela disse que não queria perdê-lo. Ele disse que ela sempre foi egoísta e pensava apenas em si mesma. Gina resmungou que não sabia que causaria tanta dor. Esté não acreditou nisso por um nono segundo. "Agora eu sei porque as últimas palavras de Domingos foram em seu nome antes de morrer. Ele queria nos contar." Ela se virou para Nelson. "E você? Você é igual à sua filha. Você permaneceu em silêncio, sabendo que ela estava fazendo isso conosco." Ela então não permitiria que Nelson se desculpasse. "Eu não posso te perdoar", fala Esté. "Não posso perdoar um homem que destruiu uma amizade de tantos anos que tínhamos." "Então, Domingos, você era como um irmão e você falhou, você preferiu manter a boca fechada em vez de dizer a verdade." Gina tentou defender seu pai, dizendo a Esté que ela havia pedido a ele para permanecer em silêncio, mas Esté não parou. "Mesmo? E ele não, o julgamento para perceber que o seu efeito estaria em silêncio traria muitas consequências? Talvez um dia Deus te perdoe, mas eu não." Ela e Pedro então foram embora. Augustinho não estava muito atrás, então Nelson gritou. Gina subiu as escadas para evitar então enfrentá-lo. Mais tarde, quando tudo se acalmou, Nelson foi ao quarto de Gina e disse-lhe que já havia então devia tê-la tratado com firmeza há muito tempo. Em vez disso, ele apenas alimentou seu egoísmo e essas foram as suas consequências. Ela queria que ele a deixasse em paz, mas ele não permitiu isso. Ele a lembrou que eram seus amigos cuidando dela e perguntou se ela percebeu o que tinha feito com aquela família. Ela então cantou a mesma velha canção de antes. "Porque ninguém entende que tudo o que eu fiz foi por amor a ele, a Pedro, tudo." Então ele disse a ela que tudo era sobre ela, e ele tolamente concordou com isso. "Mas você é meu pai", fala Gina. "O que vou fazer?" Então ele fala: "Você deveria estar do meu lado me ajudando." Ele disse a ela que tinha feito coisas ruins, como um tolo ele também fez. Ela realmente teve a coragem de dizer para ele se acalmar, porque foi ela quem perdeu tudo. Nelson então afirmou veementemente que, gostasse ou não, Augustinho teria direitos sobre o filho. Nesse momento, Gina choramingou novamente e Nelson disse a ela que Augustinho teria seus direitos e o ajudaria também. Ele não iria mais tolerar nada disso dela. Ele saiu e fechou a porta. Gina parecia estar tentando chorar. Mas, em vez disso, parecia então petulante como sempre, como de costume.
Ainda nesse mesmo capítulo, Esther e Pedro foram para casa. Nenhum dos dois queria ter nada a ver com Gina ou Nelson. Pedro disse que renunciaria então à garagem. Esther tinha certeza de que ele conseguiria um novo emprego rapidamente. Pedro não tinha certeza se ele era tão bom quanto Esther pensava, mas pelo menos ele então logo estaria livre para poder ficar com Helena, o grande amor de sua vida. Esther então percebeu que eles tinham saído enquanto ela estava lá, então ela ligou para ela para se desculpar. Helena então entendeu. Esther disse que eles desabafaram e se sentiram um pouco melhor. Ela deu o telefone para Pedro, que se sentiu livre de Gina e de suas mentiras. Helena então disse a ele que ainda não havia obtido os resultados do DNA e que a situação com a empresa de seu pai ainda não estava resolvida. A conclusão então usual de sempre. Madre Refúgio fez uma visita a Dona Isabel e perguntou como ela estava. Ela respondeu ruim, porque queria ficar em sua casa. Não havia motivos para ela estar na casa de repouso. Madre Refúgio disse que falariam então sobre isso quando o filho dela chegasse. Que o Miguel me tratou mal, mas o meu filho vai colocá-lo no seu lugar. Madre Refúgio então perguntou quem era Miguel e Dona Isabel disse que era ele quem dizia que era o filho dela. Mas ele não é meu filho, ele é um servo. Madre Refúgio olhou para a irmã Bernardina algumas vezes durante tudo isso. Por fim, ela disse à noviça: preciso falar com você e te vejo no meu escritório. Augustinho entrou no escritório de Rosa para algo necessário para o trabalho. Ele era estritamente profissional e ela percebeu que ele estava chateado por ela não ter contado a ele sobre o bebê. Eles eram amigos, ela disse, mas ela também era amiga de Gina. Ela havia lhe pedido 1000 vezes para não contar a ninguém sobre isso. Nesse intervalo, ela estava esperando que ele desistisse da ilusão de ter Gina porque era inútil. Ela queria dizer a ele muitas vezes, mas sabia que ele não iria ouvir. Se isso acabasse com sua amizade, ela poderia lidar com isso, mas ela tinha que ficar quieta. Augustinho não disse nada sobre isso, apenas que estava voltando ao trabalho e ela parecia um pouco triste. Samuel foi ao escritório do reitor para pegar o dinheiro de Gabriela de volta. Samuel não queria dever nada a ninguém. No entanto, isso não foi possível. Havia regras contra isso, apesar de ter sido paga nas suas costas. Ele perguntou se havia alguém com quem ele pudesse falar, mas foi-lhe dito que isso não o levaria mais longe. Por que não aproveitar isso e estudar? Samuel teve então resposta. Pedro disse à mãe que ia comprar suas coisas na loja. Esther lembrou que Nelson tentaria convencê-lo a ficar, mas Pedro disse que não conseguiu depois de toda a humilhação. A foto da ultrassom estava sobre a mesa. Esther pretendia jogá-lo fora. Pedro olhou para ele dizendo: não é de admirar que não tenha sentido nada sendo da forma que foi, porque quando eu vi então Nicholas pela primeira vez, eu soube que ele era meu filho. Mas com Gina, ela estando grávida, não foi nada nem parecido, não foi igual, porque ele sim é meu filho. Espero que você possa estar com ele em breve. Fala então, Esther. Esther Bernardina, aliás, irmã Bernardina, desculpe, entrou no escritório da Madre Refúgio para falar sobre Dona Isabel. A Madre Refúgio notou uma grande mudança nela. A irmã Bernardina disse que poderiam ver as vitaminas prescritas pela médica amiga de Helena, mas a Madre Superiora não acreditou. Ela pegou o telefone para ligar para Ernesto, mas a irmã Bernardina interrompeu. Ela perguntou por que a irmã explicou. Então a irmã explicou que, como a Dona Isabel continuava negando o QI, então a senhora Rioja tinha então coisas para falar que poderia então entregar se ela então tem problemas mentais ou não. Rioja é filho dela, então ele sempre provoca uma crise nela. Essa é a última coisa que queremos, porque toda vez que o filho dela vem, acontece algo pior. Então a Madre Superior engole então essa história e não chama então o filho dela para lá, porque sabe que sim. Normalmente quando o filho aparece, a senhora Rioja, no caso Dona Isabel, piora a situação. Inês estava limpando quando a irmã Bernardina ligou para contar o que acabou de acontecer. Foi uma boa notícia, mas não lhe deu muito tempo. Inês finalmente começou a falar sobre sentir repentinamente ciúmes e a possibilidade de um relacionamento com Eduardo.
Samuel foi ao escritório de Gabriela para explicar que a universidade não vai devolver o dinheiro. Ele queria retribuir a ela e ela disse que não havia pressa. Ele poderia retribuir quando estivesse praticando, no caso trabalhando. Ele não queria esperar tanto tempo, então disse que pagaria mensalmente. Horácio ligou para Helena para ver se ela poderia encontrá-lo para um café em 20 minutos. Rosa ligou para Samuel para ver se ele poderia encontrá-la para um café mais tarde, para falar sobre Gina. Ele percebeu que ela sabia o tempo todo que o bebê não era de Pedro e ele a pegou. Era quase uma repetição do discurso de Esther com Nelson, mas com a questão adicional de Rosa ter escondido que era casada com Modesto. Outro laço cortado então. Horácio estava pensando em mudar de assunto, mas não queria que Helena e Nicholas estivessem na linha de fogo se algo desse errado. Ele sugeriu então que ela levasse Nicholas para Los Angeles. Helena não achou uma boa ideia porque ela precisaria de permissão de Ernesto para tirar Nicholas do país. Isso pode ter consequências. Seu telefone tocou e ela não atendeu. Foi Ernesto que, porque ela não atendeu. Ligou para casa, a empregada disse a ele que Helena não estava em casa, desde que saiu com Nicholas pela manhã. Rosa recebeu outra bronca de Pedro, a quem ela poderia se desculpar cara a cara. Ela enfatizou a infância então com Gina e mencionou Agostinho. Ele perguntou se ela sabia e Rosa disse que sim, não havia para que mentir agora. Pedro saiu balançando a cabeça, dizendo não acredito, se referindo a ela ser igual a então Gina. Irene sentou-se em frente a Gabriela e começou a falar sobre achei que eles estavam se divorciando. E nós aqui então vimos que Gabriela estava esperando que Irene tropeçasse em suas palavras. Helena então entrou para dizer a eles que iriam buscar Nicholas na escola juntos. Gabi perguntou se ela voltaria ao escritório e explicou que precisava conversar com ela sobre um evento. Helena então disse que voltaria para que elas pudessem conversar. Gabriela olhou para Ernesto por um segundo antes que ele e Helena saíssem. Assim que saíram, Irene então expressou irritação com a aparência de um casal feliz. Gabriela disse que eles estavam se reconciliando. Irene disse que Helena não amava Ernesto, enquanto ele estava obcecado por Helena. Gabriela acusou Irene de estar obcecada com a ideia de que eles se separaram. Irene ficou com raiva, disse a Gabriela que ela estava insuportável e saiu do escritório. Enquanto isso, Gabriela exalou. Pedro estava procurando um emprego online quando Esther voltou para casa. Eles conversavam sobre como as coisas foram quando ele pediu demissão da loja de Nelson e o desafio de um novo emprego. Rosa e Agostinho foram ao escritório de Nelson para mostrar o calendário de prazos. Ela voltou para sua mesa e Nelson fez Agostinho fechar a porta. Ele disse a Agostinho que estava grato por ter ficado na garagem e pediu também desculpas por não ter contado a ele que o bebê era dele. Ele também estava profundamente envergonhado de como Gina havia se revelado como uma pessoa má. Agostinho foi muito compreensivo, dizendo: "Você estava apenas protegendo sua filha." Nelson disse-lhe que seria um excelente pai. "Sim, se Gina permitir", disse ele. Nelson então disse: ela vai, se vai, eu vou cuidar disso por você." Assim que Agostinho saiu do escritório de Nelson, Andréa ligou para ele para combinar um encontro com ele naquela mesma noite. Benito e Luciano falavam então em abrir a própria loja. E por que não conversar com Pedro sobre isso? No jantar daquela noite, Helena mencionou a possibilidade de férias em família. Nicholas estava animado, com vontade de ir à praia. Pedro ligou para Alessandro Severino a respeito de um trabalho. Eles marcaram uma consulta para o dia seguinte. Assim que desligou o telefone, Benito e Luciano chegaram para avisar que haviam então renunciado e etc. Inês foi ao escritório de Eduardo para lhe dizer que a irmã Bernardina estava preocupada porque, como Dona Isabel estava ficando mais lúcida, Madre Refúgio ligasse para Ernesto e seria explodir sua investigação se isso acontecesse. Ela tentou ir embora, mas Eduardo a deteve por tempo suficiente para lhe dizer que, se tratasse de uma preocupação, ele então traria Madre Refúgio para o lado deles.
Ela saiu rapidamente, deixando frustrado por perder a chance de falar com ela sobre os dois. Luciano, Benito e Pedro conversavam sobre como funcionaria sua loja. Benito havia herdado uma propriedade que eles poderiam usar e etc. Eles também pareciam bem otimistas. Helena voltou ao escritório de Gabriela e se sentou. Enquanto Gabriela trancava a porta, ela então disse a Helena o que havia descoberto e como. Também os detalhes do comportamento e declarações de Irene. Helena teve dificuldades em acreditar nisso. Já a Gabi disse que isso era imperdoável. Eduardo foi ver Madre Refúgio. Ele contou tudo a ela, inclusive que estavam aguardando os resultados de um teste de DNA que teriam que fazer pelas costas, porque ela não teria permitido. Ele se desculpou por ter feito isso, mas eles não tiveram escolha. Madre Refúgio então pediu desculpas a ele por sua intransigência. Ela disse que cooperaria, expressando então preocupação de que o falso Ernesto pudesse então descobrir. Eduardo garantiu que todos os cuidados foram tomados. Ele explicou ainda que o objetivo era fazer com que Dona Isabel recuperasse suas faculdades mentais e também sua fortuna. Madre Superiora parecia bem satisfeita. Inês voltou ao escritório e disse a Helena que estava indo à padaria verificar o bolo de casamento que encomendaram para uma cliente. Ela perguntou sobre Gabriela, mas Helena fingiu estar distraída. Inês lia seu último mistério e pensava em Eduardo quando Madre Refúgio a chamou. Ela contou sobre a visita de Eduardo e pediu desculpas por seus atos, dizendo-lhe que na verdade havia descoberto algo muito sério. Ela iria cooperar com a polícia e ainda, se você desejar retornar à vida religiosa, será bem-vinda. Inês ficou surpresa e Madre Refúgio disse que poderia vivê-la sobre isso. Ela encerrou a ligação assim que Eduardo entrou. Antes que Eduardo pudesse falar sobre seu futuro como casal, ela lhe contou sobre a ligação. E a ligação. Ela queria retornar à vida religiosa. Ele estava claramente desapontado e esperava convencê-la de que ela precisava estar no mundo. Ele acabou se chutando, figurativamente, quando ela pegou seu livro e seu telefone e saiu da sala. Quando seu avô voltou para casa, ele disse que precisava dar a ela espaço para pensar sobre isso. Nelson trouxe um sanduíche para Gina e disse que ia sair à noite. Ela perguntou por que ele ia, para onde ia, e ele disse que tinha um encontro. Ela não se tornou petulante de sempre dessa vez, mas pediu a ele que lhe fizesse um favor. Ela pediu que ele demitisse Rosa, porque se não fosse por ela, Augustin não teria descoberto que ele era o pai de seu filho. Ele manteve a calma, dizendo a ela que Rosa e Augustin eram seus únicos empregados, porque todos os outros pediram demissão. Primeiro Pedro, depois todos os outros rapazes. Tudo por causa do efeito dominó das suas mentiras. Ele não queria demitir Rosa ou Augustin. Gina perguntou se o incomodava que Pedro estivesse fora da vida dela, e ele disse que isso era um problema dela, não dele. Além disso, como Augustin é o pai de seu bebê, ele tinha direitos e apoiava isso. Gina declarou mais uma vez que o odiava e não poderia tolerá-lo se ele fosse o último homem na Terra. Nelson disse que ela deveria ter pensado nisso antes de ficar com ele. Ele então saiu, deixando Gina sem palavras, com a boca aberta como o peixe que acabou de ser pescado. Helena foi para casa e encontrou Nicholas sentado no colo de Ernesto enquanto assistia os vídeos de Cancún. Ela disse algo sobre estar ansiosa para isso. O telefone de Ernesto sinalizou uma mensagem de Irene. Ele deveria ir vê-la e é melhor você obedecer, porque você sabe do que sou capaz, disse ela. Ele colocou o telefone de volta no bolso e se levantou. Ele disse que teve um problema no escritório e teve que sair. Helena não disse nada, mas sabia instintivamente do que se tratava. Eduardo e Inês conversavam. Ele se desculpou e ela disse para ele não se preocupar. Ela foi bem firme em sua decisão de retornar à sua ordem. Parecia que essa perda iria incomodá-lo por um bom tempo.
Helena ajudou Nicholas a colocar seu pijama e a colocá-lo na cama. Ela perguntou a ele como foram as coisas enquanto ela estava fora de casa. Vou direto ao assunto aqui. Ele disse que viu tia Irene e seu pai se beijando. Não é um beijo entre amigos. Ele parecia muito sério. Ela pediu para ler uma história para ele e isso o deixou feliz novamente. Não podemos continuar nos encontrando assim. Não exatamente. Ernesto disse a Irene que ela não deveria contatá-lo quando ele estivesse em casa com Helena e Nicholas. Ela perguntou sarcasticamente se ele tinha medo de um escândalo. Ela então lembrou de que tinha algumas evidências contundentes de que poderia usar contra ele. Ele perguntou se eles poderiam parar de discutir. Ela começou a sorrir até que ele disse que tiraria férias com a família. Ela ficou incrédula e disse que era uma boa ideia porque queria recuperar a família que amava. Ela o empurrou de volta, chamando-o de desgraçado e acusando de usá-la. Ele disse que ela tinha um lugar que ninguém poderia tirar dela, de sua amante e cúmplice. Ela perguntou por que ele precisava de Helena em sua vida e ele evitou a pergunta com um olhar sedutor e um convite atraente. A idiota então caiu nessa mais uma vez. Eduardo ligou para Helena para avisar que havia conversado com a Madre Refúgio e o resultado daquele encontro foi, graças a eles, então gracioso. Ela agora era mais uma força cooperativa de que um obstáculo estava fora do caminho. Ela pensou por um momento depois e depois ligou para Trindade, que lhe contou toda a verdade sobre sua partida, se referindo a flagrar então Irene com Ernesto. Trindade pediu desculpas por não ter lhe contado a verdade, mas foi porque Ernesto a ameaçou de prisão se ela o tivesse feito. Helena ficou alarmada com tudo isso. Nelson encontrou-se com Andréa em um restaurante. Eles falavam sobre Gina. Ela explicou que quando soube que Gina era esposa de Pedro, contou a Helena. Nelson explicou que Gina perdeu o controle porque pensou que o ataque cardíaco de Domingos foi resultado de uma discussão sobre a paternidade do bebê. O pior de tudo era que, embora estivesse pagando as consequências de suas ações, ainda era a mesma pirralha caprichosa e egoísta de sempre. Ele também estava pagando caro por isso, pois havia perdido seus amigos lá na garagem também. Ele se sentia mais sozinho do que nunca. Ela disse que eles poderiam continuar se vendo sim. Ele disse que não seria uma boa companhia no momento, mas ela disse que ele poderia fazer uma pausa e ligar para ela quando se sentisse melhor. Na manhã seguinte, quando Ernesto desceu para o café da manhã, Helena manteve a calma ao tentar falar como se nada tivesse acontecido errado. Ela estava esperando por ele porque estavam planejando uma viagem quando ele partiu na noite anterior. Ele também se desculpou por isso. Ele também se desculpou com Nicholas sobre isso também. Ele então disse que deveriam tomar o café da manhã e não se atrasarem. Gina desceu as escadas dizendo então que ia trabalhar. Nelson a lembrou que o médico disse que era para ela descansar. Ela disse que se sentia muito bem e que estava entediada de ficar na cama. Ele queria levá-la, mas ela insistiu em pegar um táxi, dizendo que ficaria tudo bem. Benito, Luciano e Pedro foram até as propriedades de Benito para encontrar invasores morando lá. O homem era um bruto particularmente desagradável com um taco de beisebol. Eles alegaram que moravam lá há mais de 5 anos. Ele parecia ansioso para usar aqueles bastão. Então Pedro guiou Benito para fora do caminho do perigo. Ele perguntou quando esteve lá pela última vez. E eu acho que Benito disse que não sabia. Ele, então, era um problema legal. Helena disse a Gabriela que ela estava certa. Disse-lhe que Ernesto chegou em casa de madrugada e que também falou com Trindade, que também os tinha visto se beijando. Gabriela agora estava completamente enojada com sua irmã mais velha, até que Helena também acrescentou que Nicholas também os viu. Ela perguntou a Helena se ela iria confrontá-la, e Helena disse que não agora, porque isso colocaria a investigação em risco. Ela também jurou segredo e contou tudo sobre a investigação de Eduardo e o possível roubo de identidade. Gabi, por sua vez, perguntou se ela tinha medo de morar com ele, e Helena disse que sim. Mas enquanto ela não tinha provas, a lei ainda o reconhecia como seu marido.
A viagem que ela planejava para Cancún era um encobrimento para que ela e Nicholas pudessem fugir para os Estados Unidos enquanto a lei resolvia a situação. Gabriela disse: "Você pode contar comigo." Inês visitou a irmã Bernardina, que ficou chocada com sua presença. Ela ficou mais chocada com a decisão de Inês de retornar. Inês disse que não se sentia capaz de ter sido então tipo de um relacionamento. A irmã Bernardina não acreditou muito nisso e sugeriu que ela parasse mais tempo para pensar a respeito sobre voltar para o convento ou então investir na sua relação com Eduardo. Nelson conversou sobre seu trabalho e clientes com Rosa. Então, quando Augustinho entrou, disse a ele que Gina tinha ido trabalhar. Ambos estavam preocupados que ela tivesse colocado o bebê em risco. Como todos os outros desistiram, Nelson está então usando uma roupa de mecânico lá na garagem, mexendo em suas ferramentas, tentando consertar um carro sozinho. Augustinho liga para avisar que Gina vai ter bebê. Nelson diz: "Eu sabia que ela não deveria ter ido trabalhar, eu sabia, já estou a caminho." Uma cena absolutamente hilária e perfeitamente representada, onde Helena conversa com Irene de que voltou então para Ernesto. Irene fica super chateada e diz: "Mas ele fez coisas terríveis com você." O que você sabe se mostra o quão horrível Irene é. Ela sabe que ela é a malvada então da novela. Mas primeiro Helena comenta com Irene que ela parece satisfeita com o tempo que passou com alguém. E agora Irene sorri presunçosamente e admite que sim. Então Helena diz: "Essencialmente, eu também. É que Ernesto é mais quente do que, sei lá, 1000 sóis. Ernesto é sexy, viril. Ele é o homem que precisa em minha vida. Já Pedro, acho que foi só uma coisa de momento." Ela fala demais sobre como ela esqueceu e perdoou o Ernesto por todas suas baboseiras e eles estão juntos novamente. Irene então coloca olhos esbugalhados e ela observa a mente irada. Fala então. Ela pergunta a Helena: "Não me diga que você já fez amor com ele." E Helena com um sorriso malicioso responde: "Talvez um pouco." Irene não aguenta mais e sai furiosa. Augusto quer ver Gina no hospital e tenta compartilhar com a enfermeira sua história complicada sobre como ele é o verdadeiro pai do bebê, mas que seu melhor amigo Pedro é o marido. A enfermeira está bem confusa, cá entre nós a gente também, né? Ainda bem que acompanhamos a novela e sabemos o que está acontecendo aqui. Pedro entra e eles balbuciam entre si mesmos quando Gina grita e tenta empurrar o bebê para fora lá na sala de parto. Ela implora por drogas para o dor. O médico diz que não é indicado, já que ela vai ter o bebê em parto normal. Gina, por sua vez, não se importa. Ela os quer de qualquer maneira. Acho que ela não entendeu muito bem que está tendo um filho de parto natural e não cesárea. Inês está toda desequilibrada e ligando para o Ernesto. Aliás, não Inês, Irene, né? Então, Irene está toda desequilibrada e ligando para o Ernesto, irritada porque Helena disse que ela vai voltar com ele. "Eu não vou deixar isso acontecer. Prefiro ver você na cadeia com ela do que vocês dois juntos." O Ernesto não a leva a sério, garante que eles continuarão o namoro como sempre e finge que tem negócios a fazer para se desligar. Então ele parece surpreso e diz a si mesmo: "Uau!" Isso agora então o convence de que Helena está realmente caidinha por ele novamente. O bebê de Gina nasce, é uma garota linda. Os médicos perguntam se Gina quer vê-la ou abraçá-la. Não, ela só quer então drogas para a dor. Eles colocam então o bebê na incubadora. Na sala de espera, Pedro conversa com Augustinho sobre o sobrenome do bebê. Acho que Augustinho quer que o garoto ou a garota tenha o seu sobrenome, obviamente. Aí se fala então em divórcio e Pedro pergunta se Nelson pode fazer com que Gina assine toda a papelada. Nelson diz que sim, em seguida agradece a Pedro por ter vindo ao hospital. O comandante Eduardo, que sempre me parece um sujeito sensato e sério, sofreu de idiotice da telenovela, pois ele pede a seu parceiro Chaves, a quem aprendi a amar agora, para ajudá-lo com Inês, a ex-detetiva Nu, como sempre chamamos aqui. Chaves primeiro brinca sobre sua pequena freira e os protestos do comandante Eduardo. Ela não é freira.
Então Chaves presume que ele deve falar sobre os pontos fortes do comandante Eduardo. Ele é um homem bom, trabalhador e etc. Enquanto isso, o comandante quer deixar então Inês com ciúmes. Ele quer que Chaves ligue para seu número mais tarde naquela noite e finja ser uma tal de Cláudia. Chaves o fará, mas diz que nada no mundo o convencerá a se vestir de mulher. O comandante então Eduardo garante que não será assim. Um médico sai para dizer a Nelce e a Augustin que Gina teve então uma menina. O bebê é prematuro, mas está tudo bem. Gina está sendo sedada. Eles poderiam visitar então o bebê. Augustin está emocionado e declarando: eu tenho uma filha. Helena está conversando com Horácio. Ela quer pular a cidade com Nicholas e ir para os Estados Unidos. Quando ela e Ernesto estão no aeroporto provavelmente para Cancún, ela vai escapar com Nicholas e embarcar em um avião para outro lugar com Pedro. Horácio lembra que isso é arriscado. Tudo tem riscos, ela responde. Então ela simplesmente não aguenta mais ficar perto do Ernesto. Em seguida, ela solta a bomba sobre Irene e Ernesto serem amantes. Conta a ele sobre a prova que eles têm, várias pessoas confirmando isso e etc. Horácio, claro, fica chocado e pensa que é uma traição definitiva. Augustin está pairando sobre o bebê lá na incubadora e é emocionado com ela, muito animado e amoroso, ao contrário de Gina, que não dá a mínima. Serei o melhor pai do mundo para você, ele diz a seu bebê adormecido. Você mudou minha vida. Nelson visita Gina. Sim, como eu disse, ela não dá a mínima. Nelson está falando sobre como o bebê é lindo, mas ela não se impressiona. Ela está sofrendo por ter dado à luz recentemente e isso só quer ser deixada então sozinha. Nelson está desapontado por nenhum instinto materno ter aparecido. Ela então apenas pensa que a coisa toda é muito barulho por nada e quer apenas dormir. Rosa liga para Nelson para checar Gina. Ela é todas as coisas entusiasmada, doce, carinhosa que Gina não é. Até parece que Rosa é a mãe. Ela também parabeniza Nelson. Ela parece satisfeita com o bebê. Ela se oferece para comprar todas as coisas do bebê que ainda não foram compradas. Aliás, tudo, né? Porque Gina não se preocupou com isso. Nelson então diz a ela onde conseguir dinheiro, porque eles ainda não têm nenhum material. Nelson dá um sorriso adorável ao falar com Rosa sobre quão feliz ele é por ser um avô e ele agradece a ela por se preocupar e também por ajudar. O Pedro vai juntar-se a outro cara lá na garagem. Outro garagem então de Gui, que faz então Pedro que faça parte de sua equipe. Ele vai dar a Pedro 2 carros para reformar e consertar. Pedro concorda, parece um bom negócio. Gina chega em casa e encontra uma doce e sorridente Rosa cumprimentando-os. Gina friamente diz a Rosa para sair. Você é uma traidora. Você nunca poderia ter dito a Augustin que ele era o pai. Nelson diz que Rosa então não tivesse contado, ele também contaria. Então, de qualquer forma, Augustin teria o direito sobre a criança. Gina então é toda mal-humorada. Rosa sai sem problemas, não querendo dificultar as coisas. Gina vai até o quarto dela e Nelson agradece a Rosa novamente. Ele parece enojado com a filha. Pelo então, agora o que nós vemos, o comandante Eduardo e o avô e Inês estão todos juntos jantando. Então, na hora certa, Chaves faz a ligação pré-combinada para o comandante. Então, acontece que ele atende e finge então ser Cláudia. Ele então exclama calorosamente: eu não tenho notícias suas há muito tempo. Chaves responde jogosamente: como vai, lindo? Apenas vemos então o Eduardo ouvindo tudo isso. Então o comandante Eduardo divaga como sobre isso, como se fosse uma velha paixão e ele mal pode esperar para vê-la. Inês parece preocupada. O avô apenas fica sentado lá com a boca aberta. Assim que desliga, o comandante Eduardo encurta o jantar, agradece a Inês por isso e diz que não pode esperar mais, tem que ir embora para ver uma amiga. Inês então franze a testa e parece confusa. Nelson visita Gina em seu quarto. Ela reclama de Rosa. Ele diz que está muito grato a ela por tudo. Ela reclama do Augustin e ele diz que Augusto tem o direito de estar envolvido então e está lá ao lado do bebê em cada etapa do processo.
Nelson absolutamente não vai aguentar mais as coisas de Gina. Ele exige que ela assine o divórcio do papel também. Ela se arrasta, mas ele berra com ela até que ela o faça. Augustin está todo envergonhado conversando com um bebê em sua incubadora. Ele decide que o nome perfeito para ela é Maria, como a Virgem Maria. Ele então percebe que ela é meio amarela. Ele chama uma enfermeira. Tem algo a ver com a bilirrubina. Maria tem icterícia, então. A enfermeira sai para chamar um médico. Pedro, Esther e Samuel estão jantando quando Nelson chega com os papéis do divórcio. Ele diz a eles que Gina teve uma menina e blá 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 e blá blá blá. Ele e Esther conversam um pouco. Ele está animado por ser avô. Esther entende. Ele tenta se desculpar novamente. Esther diz que ela não está guardando rancor. E ela também entende a posição que ele foi colocado com Gina porque ele é seu pai. Ela também diz que tudo é um pouco recente, mas que eles ainda são amigos e podem se encontrar mais tarde. Nelson parece grato e feliz com isso. Augusto é um caso perdido no hospital. Rosa corre para confortá-lo. Ele não entende qual é a condição de Maria e não sabe por que ela está amarela e também porque tem febre. Eles ligam para Nelson, que virá imediatamente. Então Nelson liga para Gina, que, você adivinhou, não dá a mínima para o bebê. O que eu posso fazer? Pergunta ela, totalmente entediada. Ela quer descansar em casa. Você se esquece que eu acabei de dar à luz? Então Nelson fala, tudo bem, você me deixou no limite, e desliga enojado novamente com a filha. Pedro liga para Helena para avisar que o divórcio foi assinado e ele agora é um homem livre. Ela diz a ele que ela e Nicholas estão partindo para Los Angeles amanhã e deixando Ernesto escapar. Pedro está preocupado com os riscos, mas está convencido de que tudo correrá muito bem. Eles podem se encontrar lá e escaparem juntos. No hospital, um médico chega para dizer a Augusto, Nelson e Rosa que a pele amarela em Maria é comum e não é grande coisa, mas que Maria está então com infecção urinária. Ela está tomando antibióticos. Seu sistema imunológico ainda não está totalmente desenvolvido e isso pode ser sério. Todos eles ficam na sala de espera a noite toda. De manhã, o médico avisa que o antibiótico chutou a infecção e que o amarelo já está assumindo e desaparecerá em breve. O médico manda que todos vão para casa, tomem banho, relaxe que vai ficar tudo bem. Eles então ficam todos aliviados. Helena vai até a casa de Horácio. Ele providenciou qualquer papelada necessária para Helena poder deixar o país com o filho. Ele também forjou a assinatura de Ernesto. Horácio sabe que é um risco, mas eles correm. Quando ela sai, ele faz a bênção para que diz que tudo vai ficar tudo bem. Ernesto estava trabalhando em seu computador. Helena disse que tinha se encontrado com um cliente e lhe desejou boa noite. Augustin e Rosa sentaram-se para conversar. Ele contou a ela sobre sua conversa com Gina e Rosa não acreditou. Ela o avisou que a aparência e a mudança de atitude de Gina é falsa e que ela tem um motivo oculto para isso. Augustin queria acreditar tanto que Gina tinha os melhores interesses do bebê no coração que eles discutiram sobre isso. Rosa então tinha certeza de que Gina queria tomar sua vida então miserável morando ali. Mas então lhe disse para não se preocupar. Ela então iria encontrar um outro lugar. Ela pegou sua bolsa e saiu chateada. Acho que Rosa já está então interessada em Augustin. Pedro voltou para casa de bom humor. Ele abraçou Esther e disse a ela qual era o seu plano. Ele e Helena discutiram a possibilidade de morar nos Estados Unidos por um tempo. Ele até sugeriu que Esther fosse morar lá com eles. Ele parecia um pouco feliz. Esther perguntou se ele estava com fome e ele disse a ela que já tinha comido com Helena e foi para o seu quarto. Rosa e Samuel se conheceram na rua e ele ficou um pouco chateado por causa do encontro com Gabriela lá no restaurante. Ele disse a Rosa porque isso deu errado. Ele não se sentiu nada da presença de seu amigo Gustavo. Rosa disse algo no sentido de que era perda de tempo ficar com Gabriela. Ela disse a Samuel que ele era o amor de sua vida.
Ele a beijou, mas não parecia que estava então esperando para ouvir isso, mas como se ele estivesse tentando tirar Gabriela de sua mente ou de seu coração. Augustin estava sentado à sua mesa, claramente preocupado porque não tinha ouvido falar de Rosa. Gina ligou para verificar isso e então ficou muito mais satisfeita por Rosa ter saído. Ela e Augustin concordaram em conversar no dia seguinte. Ela encerrou a ligação e parecia satisfeita consigo mesmo em fazer o mal. Na manhã seguinte, Samuel acordou em uma cama de hotel com Rosa. Ela disse a Samuel o quanto havia sentido falta dele e que reviverá momentos como aquele milhares de vezes se ele permitir. Ele riu brevemente e ela disse que queria ficar assim para sempre com ele. Ele a lembrou que eles tinham que trabalhar e ela disse que precisava encontrar um novo lugar para morar. Eles se levantaram para começar um novo dia. Ernesto perguntou a Nicolas se ele se empacotava todo o que precisava para Cancún. Ele disse que não e Helena disse que eles comprariam o que eles precisavam a caminho. A empregada serviu-lhe então o café da manhã. Conversaram então uma conversa um pouco estranha e continuaram seguindo então com o seu dia. Samuel foi para casa e Estel repreendeu por não deixá-la saber que ele ficaria toda a noite fora. Ela disse que ele precisaria fazer seu próprio café da manhã porque ela não dirigia um restaurante e agora estava indo às compras. Ele se sentou, parecendo envergonhado. Pedro esperou até que Esté saísse para perguntar ao irmãozinho se ele tinha se reconciliado com Gabriela. Samuel disse que não. Ele tinha estado com Rosa. Pedro ficou confuso, sabendo que Samuel estava apaixonado por Gabriela. No entanto, Samuel não queria falar sobre isso. Ele só queria tomar banho e começar a trabalhar. Augustin estava tomando café da manhã quando Rosa chegou. Foi estranho entre eles e ainda mais quando ela disse a ele que tinha então passado a noite com Samuel. Foi turbulento então para Samuel e Gabriela quando chegou tarde ao trabalho. Ele mencionou estar com Rosa, o que não tornava as coisas melhores. Ele disse que normalmente é pontual e que isso era uma exceção. Então perguntou o que ela estava procurando. Era um plano para o casamento de alguém. Ele entregou a ela, ela disse graça e superficial e entrou em seu escritório onde tentou não chorar. Helena falou com Pedro, dizendo-lhe que estava tudo bem. Ernesto não desconfiava de nada e eles estavam prontos. Ele pediu informações sobre o voo dela e estava então em processo de obtenção de visto. Ele seria capaz de se juntar a ela em 5 dias. As habituais declarações de amor vão e vêm. Então ele ligou para Jesus, um cara lá no aeroporto, para pedir um favor. Gina foi até a garagem ver o pai e Rosa disse que ele estava com um cliente. Gina insistiu que ela encontrasse outro lugar para morar e Rosa disse-lhe que não se preocupasse. Ela teria partido quando chegassem à casa de Augusto para morar com ele. Gina disse, é melhor você não estar, em um tom de que ela não seria mais bem-vinda lá. Ernesto levou Nicolas para comprar equipamentos de mergulho, com o qual Nicolas estava brincando a caminho de casa. Ele falou sobre querer ver os peixes. Ele então perguntou se havia então o divórcio e então Ernesto respondeu que não. Eles eram uma linda família e ele não estava permitindo que ninguém a destruísse. Samuel ligou para Rosa para dizer que tinha passado a pensão que ela morava e que eles têm um quarto disponível. Ela ficou feliz em ouvir isso, dizendo que iria passar a noite no almoço para cuidar disso. Assim que ela encerrou a ligação, Nelson chegou e quando Rosa saiu correndo, disse a ele que Gina estava lá em seu escritório esperando por ele. Nelson entrou em seu escritório e Gina contou a ele sobre o acordo então que aconteceu na vida de Augustin. Ele ficou surpreso e ela contou-lhe outra grande mentira, que quando ela viu o bebê de perto foi uma revelação. Ela queria fazer o melhor por ela. O pobre Nelson caiu dessa vez com um anzol e linha chumbada de uma vez. Ernesto entregou 3 passagens aéreas ao balconista, que fez uma digitação no computador. Ela devolveu os passaportes e disse que eles precisariam ir até o portão de embarque em 1 hora. Ernesto sugeriu então que fossem tomar café e Nicolas pediu sorvete. Eles então se dirigiram para o refeitório. Augustin estava no hospital vestindo o uniforme quando seu telefone tocou.
Rosa estava na casa dele, pegando suas coisas para poder voltar para a pensão, em que então ia morar lá antes. Aliás, em que ela já morava lá antes de tudo isso começar. Ela aproveitou para agradecer por deixá-lo morar com ele todo esse tempo. Ele disse que ela sempre seria bem-vinda para ficar lá. Ele parecia triste e parecia ainda mais triste quando a ligação terminou. Acho que o Cupido também acertou Augustinho, não só Rosa. Depois do café da manhã e do sorvete, Nicholas perguntou a Helena se ela havia trazido seu maiô. Ela disse que sim. Ernesto falou sobre a ida dos três à praia. Helena mencionou ter esquecido algo e sugeriu comprar um substituto. Ernesto então entregou os passaportes a ela. Ela levou Nicholas com ela. Eles então passaram pelo portão e o voo para Los Angeles foi anunciado. Então Helena disse, vamos, e ele começou a correr. Nelson encontrou Augustinho dormindo em uma cadeira na sala de espera. Ele o acordou e Augustinho disse a ele que Maria estava muito bem. Eles estavam esperando para vê-la. Nelson disse que ficou satisfeito por Gina finalmente ter percebido sua responsabilidade em trazer uma criança ao mundo. O médico então deu boas notícias. Augustinho sorriu e Nelson pediu para ver o bebê. Eu sou seu avô, disse ele feliz. O médico disse que ele podia, mas eles só podiam entrar um de cada vez. Augustinho disse que não havia problemas em Nelson ser o primeiro. Ele então foi se vestir. Helena pegou Nicholas, que começou a fazer perguntas. Ela tentava responder quando Pedro chegou. Pedro foi buscá-los e Nicholas disse que iam para Cancún. Pedro viera despedir-se deles. Horácio ligou para Helena para saber como iam as coisas. Ela ainda não havia explicado a Nicholas e que realmente estava escondendo tudo dele. Horácio lembrou ela que precisava ligar e ligar para ele quando chegasse lá nos Estados Unidos ou em Los Angeles. Nicholas então abraçou Pedro, que o beijou. Trocaram-se então o te quero e Pedro e Helena discretamente deram-se as mãos por um momento. Depois Pedro foi embora. Ele abraçou ao amigo chamado Jesus. Nicholas perguntou por seu pai e Helena disse que ela estava então sendo chamada de volta ao escritório. Helena e Nicholas caminhavam até o check-up. O funcionário verificou os papéis, devolvendo-os e dizendo-lhe que podiam embarcar. Ela pegou a mão de Nicholas para ir embora, mas o balconista bloqueou seu caminho assim que Ernesto chegou com a polícia. Ela estava sendo acusada de tirar o menor do país com documentos falsos. Nicholas abraçou Helena, gritando para não levar sua mãe. Ernesto quase arrastou o menino para longe dela. Pedro não estava longe e veio correndo. Ernesto apontou para ele, acusando-o de cumplicidade no sequestro. 2 policiais agarraram então Pedro, mas tudo que fizeram foi impedi-lo de seguir Helena ou Nicholas, que protestava o tempo todo. Ernesto finalmente o levou em uma fileira de assentos, sentou-se com ele e disse: às vezes, os adultos fazem coisas ruins. Sua mãe tentou levá-lo para Los Angeles sem minha permissão. Nicholas negou várias vezes. Ernesto então tirou xerox das fotos que tirou dos documentos, ingressos e passaportes. Ele apontou para a assinatura no documento, dizendo que Helena havia falsificado sua assinatura e que isso era um crime. Nicholas não queria acreditar nisso, então Ernesto disse que costumava pensar assim, mas não porque Helena havia feito muitas coisas ruins. Nicholas o lembrou de que havia prometido nunca mais chamar a polícia. Ernesto admitiu, mas renegerou porque se tratava de um crime muito grave. Ele não ia permitir que ela levasse Nicholas para morar com Pedro. Nicholas negou que isso estivesse acontecendo porque sua mãe não poderia viver com alguém que ela não amava. Nicholas disse a ela que havia levado para a competição de Pedro. Claro, Ernesto transformou isso em outro crime, que Helena havia traído os dois e deveria pagar as consequências do acordo com a lei. Nicholas disse que não queria que nada de ruim acontecesse, e Ernesto disse que nada de ruim iria acontecer. Ele abraçou a criança, que estava claramente triste demais para ser consolada. Helena tentou desesperadamente argumentar com a polícia. Pedro disse que eles estavam cometendo um erro. Um policial disse que eles deveriam falar porque tudo seria usado contra eles. Helena então cometeu o maior erro de todos. Disse que Pedro não tinha nada a ver com isso e toda a culpa era dela. Pedro disse-lhe para não dizer nada e esperar até que tivesse um advogado.
Ela estava muito ansiosa para ver o sentido disso, dizendo à polícia que ele não tinha feito nada e que ela era a única culpada. Ela disse para procurar por seu pai para que ele pudesse pegar Nicholas. Ela disse isso pela terceira vez, que Pedro era inocente e ela fez de tudo. O policial perguntou muito precisamente se ela estava admitindo sua culpa por isso. Ela olhou para Pedro, que balançou a cabeça discretamente. No entanto, ela olhou para o policial e disse sim, eu sou a única culpada. Pedro implorou para que ela não fizesse isso. Nicholas perguntou quando veria sua mãe e Ernesto disse que ela estava sendo levada para a delegacia. Nicholas queria estar com ela. Ernesto disse que no momento não podia. Ele também conta que ela iria por um tempo e eles ficariam juntos nesse meio tempo. Ele então disse a Nicholas que as mulheres são ruins e nunca devem confiar em uma. Então Nicholas disse, isso não é verdade, retirando sua mão de Ernesto. Ele então disse que o viu beijando sua tia Irene. Isso pegou Ernesto um pouco desprevenido e então ele acendeu o gás em Nicholas, dizendo que não viu o que pensou ter visto. Ele insistiu que não tinha nada a ver com Irene, dizendo que eles eram apenas amigos. Nicholas perguntou, honestamente, papai? E Ernesto jurou. No entanto, ele não estava olhando nos olhos do filho. Nicholas não parecia então acreditar em nada disso. Ernesto pegou e levou-o para casa. Pedro ligou para Horácio e contou o ocorrido. Horácio mal podia acreditar, mas Pedro disse a ele que Ernesto havia levado Nicholas e Helena estava a caminho da delegacia. Ele perguntou se Horácio tinha advogado e ele disse que sim. Ele disse que o pegaria e eles estariam lá. Nelson estava de uniforme olhando para sua neta. Ele estava tão feliz naquele momento quanto Horácio estava angustiado. A enfermeira entrou perguntando se ele gostaria de alimentá-la. Ele entregou-lhe então a garrafinha. Gabriela almoçou com Perla, contando-lhe o último problema. Samuel tinha ouvido toda a fraude que ela havia feito em Irene e não percebeu o que era. Além disso, ele estava agora de volta com Rosa e que ele tinha boicotado então na noite anterior. Perla perguntou como tudo isso aconteceu e Gabriela contou tudo o que tinha então dito à irmã. E ela nunca havia imaginado que Samuel ouviu nada disso. Perla viu que isso era um grande problema. Samuel tinha orgulho. Gabriela teve que explicar que Samuel não queria ouvir suas explicações. Perla perguntou se ela poderia perdoar então ele boicotar então com Rosa. Samuel e seu colega de classe estavam no corredor falando sobre garotas, quando viu então um post de um concurso de estudantes em que poderia participar. O grande prêmio foi 50 mil pesos, que era então a quantia exata que ele devia a Gabriela. Ele tirou uma foto então do post. Helena ligou para o telefone de Ernesto e ele colocou no viva voz porque ainda estava voltando do aeroporto. Ela implorou para falar com Nicholas e ele disse, ele está bem aqui comigo. Nicholas perguntou se ela o estava levando para Los Angeles e ela disse que sim, mas não teve tempo a dizer a ele. Ela estava então chorando muito.